E eu quero falar sobre isso, sobre a carta aos Efésios, e o tema dessa carta é a Igreja de Deus. E hoje, em especial, eu trouxe para vocês, eu trouxe o estudo das irmãs, fiz questão que elas apresentassem o que elas estudaram na quarta-feira. Cada uma delas falou o que é a igreja, de acordo com o que elas aprenderam. E eu vou falar para os irmãos, baseado na carta aos Efésios. Cada capítulo dessa carta, essa carta tem 6 capítulos. Cada capítulo lança um conceito sobre a igreja. Fala alguma coisa do que a igreja é. O conceito, presta atenção, ele é multifacetado, é multiconceitual. Não é único, não é definitivo. Existem várias nuances que montam todo um mosaico a respeito da igreja em si. Em cada capítulo da carta nós temos uma definição que eu quero trazer para vocês hoje. Nós temos, hoje, vários tipos, no Brasil, vários tipos de vertentes de igrejas. Para os irmãos que já visitaram outras igrejas, ou que costumam visitar igrejas, que são visitantes de igreja, entra na categoria de visitante de igreja, você percebe que cada igreja tem o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir, a sua liturgia, a sua maneira de estar de formar um culto a Deus. Fora o corpo de Cristo, institucionalmente falando, nós temos alguns tipos de igreja. Eu comecei a meditar e pensar e fazer uma leitura teológica sobre a igreja no Brasil, e nós vamos ter vários tipos que, se você der uma voltinha pela cidade, aí você vai perceber que vai encontrar. Ou se você andar no Instagram ali, nas redes sociais, você vai encontrar também. Tem uma igreja que muitos leitores chamam de igreja fast food, que é a igreja do milagre à pronta entrega. Diga misericórdia. O que é o milagre à pronta entrega, irmão Cris? A pessoa chega aqui, chega na igreja, seja onde for, na igreja fast food, e tem um pacote do milagre pronto lá, já a pronta entrega para ele, só para entregar. E o que precisa fazer? Precisa pegar a senha de retirada. Qual que é a senha de retirada? Envelope de oferta ou de dízimo. Aí você pega o envelope lá, de dízimo não, mas de oferta normalmente, entrega lá um envelope com um valor e retira o teu milagre. Não é assim. Ou você vai lá e entrega, dá a tua TV, os crentes mais antigos, da década de 90, lembram de algumas práticas, você chegava para a igreja, dava tudo e pegava o milagre. E aquilo não era um dar que brotava de um coração generoso como tem que ser. Os irmãos dão muito para a igreja aqui, ofertam tantas coisas, mas a tua oferta para a igreja, se você deu uma luz para a igreja, se você deu uma ajuda para a igreja, se você deu uma oferta para a igreja, tem que brotar de um coração generoso, não pode ser algo coercitivo. Você não pode se sentir forçado a fazer isso. Tem que ser algo voluntário e que vem de um coração grato a Deus. Você não pode vir entregar alguma coisa a Deus porque você quer pegar alguma coisa de Deus. Então você não pode vir ofertar R$1.000 porque você quer ganhar um carro novo. Isso não existe. Isso é igreja fast food. Milagre à pronta entrega. E normalmente esse tipo de igreja, preste atenção, você está ouvindo alguém que nasceu na igreja, tem a família toda na igreja, ou seja, a gente percebe que esse tipo de igreja normalmente tem um rol de membros rotativos que não querem nenhum compromisso com Deus. Na verdade, a ideia deles não é nem se compromissar, eles não querem saber de compromisso, de cartão de membro, de fazer parte de uma família de fé e permanecer ali. Ele ou ela só quer chegar naquele evento com um profeta poderoso, alcançar o milagre e ir embora. Santidade, consertar caráter, consertar a vida, fazer as coisas de maneira certa, andar de acordo com a palavra de Deus, não interessa para essas pessoas. É crente do IBGE, é evangélico de IBGE, evangélico não praticante. Se chama evangélico, se diz evangélico, posta versículo bíblico, mas na sua vida tem um descompasso entre aquilo que fala e aquilo que vive. Quem está entendendo, diga amém. Fuja desse tipo de igreja que oferece para você milagre à pronta entrega e não cobra de você uma vida
de santidade. Fuja do tipo de igreja que só oferece para você prazeres momentâneos desta terra e não prega para você o evangelho que transforma o teu caráter. Temos igrejas do barulho, outro tipo de igreja, uma gritaria, uma barulheira, mas falta ensino da palavra de Deus. Nós precisamos de movimento. Você vê que eu gosto de som, de música, né? É importante. Mas existe um momento de nós sentarmos, acalmarmos nosso espírito e aprendermos da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos igreja cartomante, centro cartomante, outro tipo de igreja que tem por aí. O que é igreja cartomante? A pessoa só vai lá para descobrir futuro, né? Chega lá para ver a bola de cristal do profeta iluminado que vai me dizer o que eu vivi há 2 meses no passado e o que eu vou viver daqui a 2 meses. Ou seja, a igreja que só quer, a pessoa só vai para receber a revelação da última hora. Que nem uma vez eu sempre conto esse testemunho da irmã que não gostou do culto que eu fazia, falou para outra pessoa lá, e eu fiquei descobrindo que o Espírito Santo não deixa nada encoberto. Ela falou para uma pessoa e a mulher era minha discípula, e ela não sabia. Fui lá na igreja daquele pastor lá, jovenzinho lá, não gostei muito. Por quê? Que não tinha revelação, ele não revelou nada para mim, só pregou a Bíblia. Olha só o nível de crente que nós temos hoje. Eu só preguei a Bíblia e isso não bastou, eu precisava ter falado alguma coisa a respeito do futuro, porque a pessoa, em vez de ir no cartomante, vem na igreja. Mas não é isso que nós entendemos que a pregação da palavra de Deus, ela já é a revelação máxima que serve para orientar o teu caminho. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então Deus, Ele automaticamente não deseja que nós saibamos o futuro. Ele deseja que nós vivamos a nossa vida pela fé, confiando nele que está no comando do nosso futuro. O justo vive pela fé. Eu não sei onde eu vou estar, eu não consigo ver, mas uma coisa eu sei, e assim como disse Jó, o meu Redentor vive, está no comando da minha vida. Eu vou dormir nesse domingo descansado, sabendo que o meu mês de agosto está nas mãos de Deus, e tudo que eu venha a viver, se eu bater o meu carro, se mofar minha casa, se eu perder meu emprego, não importa a circunstância, eu vou manter os meus olhos fixos em Deus, porque Ele está no comando de todas as coisas. Quem consegue viver nessa mentalidade? É outro tipo de vida, querida que está aqui. O teu olhar determina o estado da tua alma. Jesus falou que os olhos são a janela da alma. Se você colocar o teu olhar na tempestade, você vai sentir medo. Se você focar o teu olhar no problema, na circunstância, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado, você vai ficar desequilibrado. Tanto é, até os ímpios sabem disso. A orientação da psicologia que eu trabalho, que é a TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental. Por que cognitivo-comportamental? Porque o terapeuta ele vai trabalhar mudando o olhar da pessoa sobre aquela situação. E a tese básica é de que não é a situação em si que determina o teu coração, mas é a tua interpretação a respeito daquela situação que determina como você vai viver e se sentir. Quem está entendendo, diga amém. Tanto é que a mesma situação deixa algumas pessoas de uma maneira e deixa outras pessoas de outra. Tem gente que enfrenta muito bem o luto, tem gente que enfrenta muito bem o desemprego, tem gente que se perdeu a chave da casa, já acabou o mundo. Meu Deus, o diabo está atacando a minha vida. Meu Deus, estou derrotado, estou perdido. Que perdeu, talvez um boleto venceu, a pessoa já fica atribulada, já fica ansioso, já fica com síndrome do pânico, já perde o sono. E você encontra outras pessoas com uma história de vida de sofrimento. Eu conheço algumas pessoas com uma história de vida terrível, abusados na infância, sofreram isso, perdeu pai, perdeu mãe logo cedo, e às vezes você encontra aquela pessoa sorrindo,
Encontra aquela pessoa empreendendo, trabalhando, vencendo na vida, e você não entende como é que essa pessoa sofre tanto e consegue ainda sorrir. É uma pessoa sofrida, mas que ainda vive e avança. O que acontece se eu aqui com mera má notícia já perco a minha alegria? É porque a pessoa tem um olhar diferente sobre o que ela está vivendo. Porque o teu olhar sobre uma situação determina o que você vai sentir. Para os crentes mais antigos aqui, você lembra daquela passagem de Pedro, em que ele pediu para Jesus para andar sobre as águas? Você lembra? Você que lê a Bíblia. Jesus estava vindo, andando sobre as águas. Pedro diz, se és tu, manda que eu saia do barco. Jesus diz para Pedro sair. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o que aconteceu? Ele começou a andar. E ele estava andando sobre as águas, numa terrível tempestade. Aí a Bíblia fala algo tão lindo na passagem. Se você ler na tua casa depois, a Bíblia diz assim: mas quando Pedro tira os olhos de Cristo e olha para a tempestade, ele sente medo e começa a afundar. O Espírito Santo está dizendo para você: quando você coloca os teus olhos na tempestade e tira os teus olhos de Cristo, você vai começar a afundar na tua vida. Qual que é o segredo, pastor? O segredo é o que eu estou, pelo poder de Deus, tentando fazer no teu coração hoje. Tirar os teus olhos da circunstância ruim e colocar os teus olhos em Jesus. Assim é com pessoas. Quantas pessoas a gente conhece que se afastam na igreja? Aí você vai perguntar: por que se afastou? Me afastei por causa dos homens, pastor. Me afastei porque eu descobri que o pastor não sei o quê, porque a liderança não sei o quê. Então a pessoa estava com os olhos nos homens, e quando o homem caiu, porque o homem é falho, todos aqui estão sujeitos a cair, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Quando o homem cai, a fé da pessoa vai junto para o brejo. Mas se você manter a tua fé, os teus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, como diz Hebreus 12, você vai se manter fiel e firme até o fim. Igreja cartomante, igreja balcão de comércio, venda do pacote da bênção, ou igrejas sensitivas, igreja que é associação, que é clube. Você conhece igreja que é clube, comunidade? Tem mensalidade, tem uma boa rede de amizades, mas não tem o poder do Espírito Santo. Igreja não é clube. Igreja, eu coloquei aqui igreja CLT. Você chega lá só para bater cartão no domingo, O crente só chega que nem missa, só vai no domingo de manhã, vive a vida errada toda semana. Aí vai no domingo de manhã na missa só para bater o cartãozinho da fé e acalmar a tua consciência de que está tudo bem com Deus. Igreja CLT. Esses tipos de igrejas que eu estou falando para vocês, eu estou falando de uma maneira forte, talvez esteja incomodando talvez o teu coração, inclusive, de uma maneira profética, denunciativa, mas não é porque eu não tenho fé na igreja, muito pelo contrário. É porque essas igrejas, elas se afastaram do parâmetro bíblico de igreja. E com a carta aos Efésios, eu quero trazer o bairro Itararé para a igreja da Bíblia. Porque apesar da igreja no Brasil, da igreja instituição, da igreja prédio, da igreja CNPJ, muitas vezes estar falida, abusar de pessoas, a igreja de Cristo invisível, fiel, a igreja bíblica, ela permanece santa, pura, incólume e vencedora no mundo espiritual. Diga glória a Deus. O que é a igreja? No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 23, nós temos o primeiro sinal do que é a igreja. Eu vou pedir para o Lucas me ajudar aqui abrindo Efésios capítulo 1, verso 23. Cada capítulo, eu vou falar no capítulo 1, depois do capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. No primeiro capítulo de Efésios, nós já temos o primeiro indício do que é a igreja. E na igreja, no capítulo 1, verso 23, a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Diga: a igreja é um corpo. Primeira coisa que a igreja é, para você entender e conseguir inclusive analisar quando você precisar frequentar uma igreja, O que é igreja? Igreja é corpo. Ali diz, se puder botar um versículo, Lucas, para a gente ganhar contexto, que aí está no meio ali, ó. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, primeira coisa que a igreja é no livro de Efésios, diga: um corpo. Primeira coisa. E o que é um corpo? Senão um ajuntamento de vários membros com funções diferentes. Corpo, ele não é uníssono. Corpo, você tem a união de várias partes que unidas juntam e formam um todo e se ajuntam mutuamente. Corpo pressupõe diferença. A mão é mão, o pé é pé, a orelha é orelha, cada um é diferente do outro. O apóstolo Paulo vai aprofundar essa teologia em outras cartas, falando sobre como cada membro da igreja é membro do corpo de Cristo, com a sua diferença, a sua característica e a sua função específica. A mão tem uma função, é pegar. O pé tem uma função, é sustentar. O olho do corpo tem uma função, é ver. O ouvido tem uma função, é ouvir. Não adianta querer pegar com o ouvido, andar com o olho. Nós precisamos entender que na igreja, cada membro é diferente um do outro, mas nessa diferença nós encontramos a unidade. Ou seja, ninguém vive igreja sozinho. Diga glória a Deus. Tenta tirar o teu pé do teu corpo para ver se ele vai viver sozinho, vai andar sozinho. Tenta tirar a mão do corpo para ver se a mão vai seguir sozinha, vivendo sozinha. Não vai. Por quê? Porque a mão depende do braço, que depende do tronco, que depende do cérebro. Porque o pé depende da perna, que depende das veias, que depende de todo o seu conjunto muscular. Ou seja, você depende da igreja, desse irmão que está do teu lado, e ele depende de você. Quem lembra aquela canção antiga, os crentes mais antigos, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Diga: não se vive igreja sozinho. Não se vive. Esse exemplo que eu dei aqui, eu não estou falando exemplo vazio. O que eu quis dizer quando se você cortar a mão, ela não consegue viver fora? Tenta viver você como crente longe da igreja. Tenta você vai ser uma mão amputada. Tenta viver o cristianismo na tua casa. Isso não existe. Ah, pastor, eu já não vou mais à igreja, eu oro em casa, leio a Bíblia em casa. Isso é uma grande mentira, não ora, lê, não faz nada. É uma mentira. A pessoa não consegue. Ela tenta, às vezes, algum mês, viver sozinho o cristianismo em casa, mas o fôlego começa a faltar. A presença de Deus começa a faltar, porque nós somos um corpo. Deus não nos criou para viver em solidão. Na verdade, se você adentrar uma faculdade de psicologia, a primeira aula, o primeiro princípio que você vai aprender é que o ser humano é um ser social. Primeira coisa do ser humano que você vai aprender: o ser humano não foi criado para viver isolado. O ser humano não foi criado para viver sozinho. O ser humano foi criado para viver em sociedade, em comunidade. Tanto é que quando o ser humano adoece, na sua instância psíquica, qual a primeira coisa que ele faz? Ele se isola. Quando o ser humano começa a adoecer no seu coração, qual a primeira coisa que ele faz? É buscar a solidão, é buscar o escuro, é buscar estar solitário, é buscar se afastar de pessoas, porque ele está doente. E você não foi criado para viver sozinho. A solidão, ela adoece o teu coração da mesma forma, porque você não foi criado para andar sozinho. Quando você nasce, você sabia que o único mamífero que, se for largado na natureza, não sobrevive sozinho é o ser humano? Um dos únicos. Sozinho, um bebê, larga um bebê no meio da natureza, ele não vive mais de uma semana sozinho.
O bebê, ele é totalmente dependente. O ser humano, quando é criança, ele é 100% dependente de outro ser humano. Para comer, para ficar limpo, para andar, para aprender a falar, para tudo. Porque Deus te criou com esse mecanismo de depender do outro. É um mecanismo do ser humano. O bispo Isidoro, que faleceu, que era bispo da igreja quadrangular, faleceu há uns 5 anos atrás, ele dizia uma frase muito linda. Que o ser humano, ele precisa de outro ser humano quando nasce, e precisa de outro ser humano antes de morrer. Então, quando você é um bebê, você precisa de outro ser humano para te ajudar a andar, ir no banheiro. Quando você está bem velhinho, à beira, da passagem para o outro mundo, você também precisa de outro ser humano para te ajudar a se alimentar e a se mover. Então, no início da vida você precisa de alguém, e no final da tua vida você também precisa de alguém. Não tente viver no meio da tua vida como se não precisasse de ninguém. Você precisa dessa pessoa que está ao teu lado. Quem entendeu essa palavra? Fala para o mundo que está ao teu lado aí, ó. Eu preciso de você, fala para ele aí. E você precisa de mim, diga para ele aí. Diga assim, então não me abandona. Glória a Deus. Nós precisamos um dos outros, queridos. Não se abandonem, não se deixem, não se larguem. Se você vê que o irmão está faltando culto, está meio desanimado, manda uma mensagem para ele, liga para ele. Não precisa esperar o pastor fazer isso. Visita ele, vai lá, você tem tua liberdade. Reanima ele, convida para estar na reunião de mulheres, no culto de Santa Ceia, no culto de sexta-feira. Ou seja, nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Você precisa da mão, você precisa do pé, você precisa do pastor. Que o pastor, ele tem a sua função na sua vida, Nós temos os ministérios, que alguns linkam com as funções do corpo. O profeta, em Efésios capítulo de número 4, Jesus fala sobre os ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus, apóstolo é aquele que tem a visão, simbolizando pelos olhos. Pastor é aquele que tem o cheiro, da ovelha, ele sente o cheiro, ele sabe como a ovelha está, ele cuida da ovelha, ele protege a ovelha. O evangelista é aquele que fala do evangelho, que compartilha o evangelho. Então, você vai vendo que todo nosso corpo, nosso ser, ele é montado para que nós tenhamos, na vida com Deus, a necessidade do outro, e que o outro tenha necessidade de nós. É por isso que eu não chamo a nossa igreja de igreja, eu chamo a nossa igreja de família de fé. Porque nós somos muito mais que uma igreja, instituição CNPJ registrado. Nós somos uma família de fé. Você tem a tua família biológica, teu pai que te ajuda nos momentos de necessidade, tua mãe, teu irmão, teus tios. Família biológica. Você tem aqui nesse lugar aqui sentado, se você não faz parte, eu te convido a fazer parte. Vocês têm aqui nessa noite uma família de fé que pode te ajudar nas tuas questões espirituais a caminhar com Deus. Você precisa de uma família de fé. Dá um glória a Deus aí. Diga, igreja é corpo. Igreja também é templo. No capítulo 2, no verso 21, nós vamos ter a igreja comparada a um templo. Porque igreja é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Ou seja, se igreja é templo, e o templo no Antigo Testamento figurava o lugar onde Deus se manifestava, quando a igreja está reunida, ela é o templo de Deus. Ou seja, simbolicamente o que está dizendo? Que a igreja reunida é o lugar da manifestação da presença de Deus. Quando você vem à igreja, você está vindo ao templo de Deus, você está vindo ao lugar da manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta nesse lugar. É muito mais do que um clube. O que eu estou fazendo aqui é muito mais do que uma palestra, não é palestra. É muito mais, é uma manifestação. Quando nós oramos aqui, agora nós vamos participar da Santa Ceia. É a manifestação da presença de Jesus no cálice e no pão. Aqui nesse altar é a manifestação da presença de Deus na tua vida. Você quer se encontrar com Deus? É essa noite. O que eu estou dizendo para você hoje é o dia, hoje é a hora, agora é o momento
de você daqui a pouco orar comigo e encontrar-se com Deus. E eu não sei se você tem a verdadeira compreensão do que isso significa. Você se encontrar com Deus. Você sabe quem é Deus? O Criador do universo. Esse Deus para quem não há impossíveis, que cria todas as coisas, que governa todas as coisas, soberano, onisciente, onipotente, que pode todas as coisas, que te criou, que sabe, que conhece a tua infância, que teceu os teus cabelos, os teus tecidos, os teus órgãos no ventre da tua mãe, que te desenhou como você é hoje, que te acompanhou em todos os momentos da tua vida, que acompanha e acompanhou o teu coração, que sabe todos os teus pensamentos, que sabe tudo aquilo que você passou, que você pensou, que você viveu em todos os dias, em todos os minutos da tua existência. Se encontrar com esse Senhor, com esse Deus que tem essa capacidade, que conhece o teu interior muito mais do que você mesmo se conhece. Se encontrar com esse ser que sabe o que você está vivendo na tua família, que sabe o que você está vivendo na tua vida, que sabe as decisões que você tem que tomar, que sabe dos teus conflitos, que sabe das tuas mazelas, que tem conhecimento pleno do teu futuro e da tua vida. Jesus falou que Ele tem todos os fios da tua cabeça contados, que Ele sabe o nome de todas as estrelas do céu e as chama pelo nome, está escrito em outra passagem. Esse Deus poderoso quer ter um encontro com você nessa noite. O teu Criador é muito mais do que o pastor Billy. O meu conhecimento é limitado. Eu estou falando de um Deus que pode encontrar você nessa noite e que você pode falar com Ele. Que muito mais do que Deus é o teu Pai. Digo, meu Pai. Você tem livre acesso a Deus nessa noite. Eu quero que você coloque na presença dEle o que está passando no teu coração. Se você está desanimada, coloca na presença dEle. Se você está com falta de fé, coloca na presença dEle. Se você está precisando de ânimo, coloca na presença dEle. E eu tenho certeza de que Deus pode te responder, porque aqui é templo de Deus, aqui é manifestação da presença de Deus. Nada substitui a igreja, o lugar da manifestação da presença de Deus. Por que você sai da tua casa no domingo? Por que você sai da tua casa na sexta-feira às 20 horas aqui para o nosso culto de oração? Por quê? Que você deixa a tua casa, né, a tua comodidade. Muitos aqui têm só o domingo muitas vezes para descansar. Mas por que você deixa para ficar aqui 1 hora, das 7 às 9? 1h30, né? Das 7h30 às 9 horas, para estar nesse lugar? Porque aqui é lugar da manifestação da presença do Deus Altíssimo, que pode encontrar com você, ter um encontro com você nessa noite. E aquele que se encontra com Deus, querido e amado irmão, o homem que se encontra com Deus, a mulher que se encontra com Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, essa pessoa nunca mais é a mesma pessoa. Quando uma pessoa tem um encontro impactante com Deus, ele é cativado por Deus, ele não consegue mais voltar para o mundo, ela não consegue mais voltar para o pecado, porque já teve um encontro com Deus, já era. Pode até tentar se afastar, pode até tentar viver longe, pode até tentar voltar para o bailão, para seja o que for, não vai se sentir bem, porque sabe que está fora do lugar, porque ela já teve um encontro com o Altíssimo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Depois que homens e mulheres se encontraram com Deus, os familiares não entenderam o porquê da sua fidelidade. Depois que Moisés se encontrou com Deus, Moisés nunca mais foi o mesmo. Depois que Abraão se encontrou com Deus, Abraão nunca mais foi o mesmo. Depois que você se encontrar com Deus, a tua vida, a tua descendência, a tua casa, a tua família, nunca mais serão as mesmas, se você aprofundar a tua relação com Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. No capítulo 3, no verso 4, a igreja é comparada a um mistério. Então diga, a igreja é comparada a um corpo, diga corpo
templo, mistério. No capítulo 1, corpo do livro de Efésios. Nós vamos estudar tudo isso que eu estou falando para vocês. No capítulo 2, templo. No capítulo 3, mistério. No versículo de número 4. É o mistério de Deus. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Senhor Jesus Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Pode passando. O mistério, olha só qual mistério é que os gentios aqui é não judeu, só para você entender, não é pessoa que é gentil, é uma pessoa não judia. Você tem um pai judeu ou uma mãe judeu, sim ou não? Não, né? Alguém aqui tem um pai ou uma mãe israelita, aqui no nosso meio? Não, você é filho de brasileiros, a não ser que tenha, pode até haver, tem muitos brasileiros descendentes, mas você não é judeu de nascença, muito provavelmente. Então se você não é judeu, você é gentil. Gentil é não judeu, é outro tipo de povo. Nós temos os judeus do Antigo Testamento, Israel, o povo escolhido por Deus, através de Abraão, e nós temos os judeus. Esse é o mistério de Deus. Os gentios, são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que isso está falando? Está dizendo que você que é brasileiro, você que não é judeu, você que talvez não nasceu de uma descendência israelita, você faz parte da igreja, então você é descendente das mesmas promessas, tem acesso à mesma vitória que o povo de Israel tem na presença de Deus. Isso, diga comigo, é um mistério em todos os sentidos. Igreja, queridos e amados irmãos, igreja é mistério. Eu quero que você entenda isso. É um mistério porque as pessoas lá inclusive não conseguem entender esse mistério. Não conseguem entender você sair da tua casa num domingo à noite e vir a esse lugar. Não conseguem entender o que tem acontecido no teu coração para você seguir esse Jesus. É mistério. É mistério como essa igreja há tanto tempo e por tantos séculos tem sido perseguida, tem sido rechaçada, tem sido muitas vezes assassinada por imperadores, por reis, tem sido excluída da sociedade, tem sido sofrido intolerância, mas essa igreja permanece firme, permanece fiel, permanece erguida, permanece inabalável ainda hoje. A igreja existe, está sentada aí do teu lado. Nada pode parar a igreja. As perseguições do Império Romano não pararam a igreja. As perseguições de todos os reis e impérios posteriores não pararam a igreja. As perseguições que você sofreu na tua família talvez não pararam você de vir à igreja. As desilusões que você sofreu no passado não te impediram de estar na igreja. Hoje você está aqui. Diga, hoje eu estou aqui. Isso é um mistério. É um mistério totalmente é inexplicável você ser convertido ao Evangelho e estar nesse lugar. Você não sabe explicar, mas algo falou no teu coração, algo está falando no teu coração, algo está tocando no teu coração, e esse é o mistério de Cristo, o mistério da igreja de Deus. Diga glória a Deus. Quarta coisa que a igreja é comparada, diga, um novo homem. Efésios capítulo 4, verso 13, para a gente começar. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Olha só o que a igreja é comparada nessa magnífica carta de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja é comparada a uma nova pessoa. No versículo de número 24 do capítulo 4, eu peço que tu coloque novamente também. A igreja, ela é comparada a uma nova natureza, a um novo tipo de pessoa, a um novo tipo de ser, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que esse versículo diz para nós, queridos e amados irmãos? Que quando você entra para a igreja invisível de Cristo, você então se torna, pelo poder de Jesus, ali criada segundo Deus,
uma nova criação. Isso que nós cantamos no início aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as minhas feridas, me ensina a ter santidade, me transforma. Ou seja, você tem a tua velha criatura, ferida, magoada, sofrida. Você tem a tua velha criatura, que você carrega daí no teu coração, palavras do passado, palavras da infância. Eu não sei o que você passou. Muitos aqui eu não conheço a tua história de vida, os relacionamentos pelos quais você passou, os conflitos que você enfrentou, os trabalhos pelos quais você já passou, a tua história de vida. Mas aí dentro você carrega muitas coisas. Você é muito mais do que um corpo ambulante. Você é um bagageiro que carrega coisas aí dentro. Aí dentro você tem palavras, você tem acontecimentos, você tem imagens que você viu, coisas que você viu, que talvez sejam ruins, e você carrega isso na tua mente. Lembranças que você carrega, tudo isso, queridos, você carrega. Pecado, vícios, é da tua antiga natureza. Quando você entra para a igreja, você começa, através da pregação da palavra, a crescer na tua maturidade e ser criado pelo poder de Deus em uma nova criatura, reta, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Você quer ser uma pessoa curada, sim ou não? Você quer ser uma pessoa liberta do passado, sim ou não? Você quer ser uma pessoa que vai avançar para o futuro nesse mês de agosto, sim ou não? Então seja parte da igreja. Glória a Deus. No capítulo 5, já partindo para o encerramento, a igreja é comparada a uma noiva. 5:25. A igreja é a noiva de Cristo, e a Bíblia diz que Jesus cuida da sua noiva como o marido cuida da sua mulher. Ou seja, se você faz parte da igreja, você que já é batizado, você que já é crente, você precisa entender que Jesus tem toda a vontade do mundo de cuidar de você com carinho, com honestidade e com bênção. Isso significa que não existe pedido que você faça para Ele que Ele não tenha desejo de realizar na tua vida, se for para o teu bem. Isso significa que Romanos capítulo de número 8, verso 28, é verdade na tua vida. Para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o teu bem. O mal, circunstâncias ruins, elas vêm e são permitidas pelo teu noivo, pelo teu marido, para cooperar e para te levar para um caminho de plenitude na presença de Deus. Significa que o restante do capítulo 8 de Romanos é verdade, que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que em Cristo nada pode nos separar do amor dele. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem espíritos malignos, nem diabo, nem inferno inteiro pode separar você que é noiva dele, do amor que ele tem por você. É por isso que você está aqui depois de tanto tempo, porque ele te ama. Se ele não te amasse, você não estaria aqui. Mas porque Jesus te ama, Ele cuidou de você, e Ele colocou pessoas na tua vida para te trazerem para esse lugar. Quem está entendendo essa mensagem profética nessa noite? Para que você tivesse um encontro com Ele, porque Ele te ama, porque você é noiva de Cristo. Diga: eu sou noiva. Assuma essa consciência. Você não é nada do que o diabo diz que você é, ou do que o mundo diz que você é. É um desempregado. Não, não é isso. Você é noiva de Cristo. Tem algumas religiões, que eu não vou citar por nome, por questões de ética, até porque hoje eu estou tranquilo. Mas algumas religiões que chamam a pessoa de várias coisas, né? Tem uma específico, que tem muito aqui no bairro Itararé, inclusive, que chama a pessoa de cavalo. Não sei se você já frequentou essas religiões, né? Você é chamado de cavalo. Que isso? Uma vez eu perguntei para o irmão que veio dessa religião: não, pastor, é que eu achei estranho aqui, o senhor me chama de filho de Deus. Eu era chamado de cavalo lá na outra. Exu, filho do não sei do quê. Hã?
Cavalo é coisa de pessoa que vive para viver peso, carga, não é verdade? Aí você entra para a igreja, a linguagem é outra. Satanás lá fora tenta colocar na tua mente que você é escravo, cavalo, carga, para levar peso dessa vida. Você entra aqui na igreja, você é chamado de noiva de Cristo, filho de Deus, filha de Deus, herdeiro das promessas de Deus, filho abençoado de Deus, profeta, mulher de Deus, pastor. Diga glória a Deus, porque é isso que você é. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E por último, no capítulo 6 é o que eu acho mais lindo, é a última coisa que a igreja é comparada. Eu falei de 6 nessa noite, eu quero que você leve para a tua casa. Por último, no capítulo 6, nós temos aqui algo tremendo, que eu acho, capítulo 1, ali a partir do verso 11, né, do capítulo 6, a igreja é comparada a um soldado. Então a igreja, ela não é só noiva, ela não é só corpo, ela não é só templo, porque você sabe que a vida aí fora não é mar de rosa, né? Coisa leve de se viver. Eu estava falando para os irmãos aqui atrás, nós enfrentamos essa vida com batalhas, nós enfrentamos essa vida com leões a cada dia. Jesus disse: basta a cada dia o seu mal, cada dia se levanta um leão que nós temos que derrotar. Davi era escolhido de Deus? Era, mas ele teve gigantes que ele precisou vencer. Abraão era escolhido de Deus? Era, mas ele teve gigantes que ele precisou vencer, como por exemplo o gigante da infertilidade. Moisés era escolhido de Deus? Era, mas ele teve gigantes que ele teve que vencer, guiar o povo pelo deserto. Jesus era o Filho de Deus, mas ele teve gigantes que ele teve que derrotar, demônios que ele teve que batalhar. O gadareno ele teve que expulsar, a cruz ele teve que vencer, porque ele era Filho de Deus, mas ele também era um soldado. Você é filho de Deus? É. Você é filha de Deus? É. Mas você também é um soldado de Cristo. Você também tem guerras que pelo poder do Espírito Santo você vai precisar travar e vencer. No capítulo de número 6, verso 11, a Bíblia nos diz: vistam-se com toda a armadura de Deus. Naquela época os soldados usavam armadura, a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muitos de vocês aqui têm caído nas ciladas do diabo. O que são ciladas do diabo? Armadilhas, brechas que o diabo coloca na tua vida para te fazer tropeçar e cair. Aquela pessoa, aquela palavra, aquele pecado que ele coloca durante a semana para roubar a tua fé, para roubar a tua confiança, para tentar te desanimar, para tentar te destruir, para fazer você voltar para as garras dele, para ele poder tocar a tua família e destruir de vez a tua casa. Ciladas, ele coloca ciladas, diz a Bíblia aqui claramente, armadilhas, pensamentos, palavras, acontecimentos que são ciladas. E se você não estiver munido da armadura de Deus, você não consegue permanecer firme, e é por isso que você cai. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vistam-se da armadura para permanecer firmes e inabaláveis. Aí ele vai seguir falando aqui da armadura de Deus, porque a nossa luta, olha aqui, não é contra a carne, não é contra sangue e a carne. Ou seja, a tua luta não é contra pessoas. Preste atenção, a tua luta não é contra teu marido, a tua luta não é contra teu pai, contra tua mãe, contra tua esposa, contra pessoas, teu patrão. A tua luta não é contra essas pessoas. A nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra políticos, não é contra governadores, não é contra homens quaisquer. Sangue e carne. A nossa luta espiritual, ela é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo aí fora é tenebroso, está em trevas, e tem dominadores deste mundo. O bairro Itararé tem principados, potestades que governam regiões. Não sei se você já parou para ver aquelas localidades em que tem acidentes, né? Aquelas esquinas que sempre tem acidente naquele lugar, aqueles locais específicos que parece que tem trabalhos feitos,
Queridos, nós não podemos ignorar o mundo espiritual. Você não pode dormir achando que Satanás está tranquilo, deixando você viver a tua vida, não. O mundo espiritual, ele trabalha 24 horas por dia para destruir a tua fé e a tua vida. Não ignore o mundo espiritual. A Bíblia aqui ela deixa muito claro que existe um mundo espiritual com principados e potestades, governadores do ar, que governam localidades, regiões. O bairro Itararé, a cidade de Santa Maria, o estado do Rio Grande do Sul, o estado considerado a maior magia negra do Brasil, pelo IBGE, pelos dados, pelos estudos, governadores espirituais. E nós como igreja, estamos nesse lugar, principalmente no bairro Itararé, para lutar contra esses principados e para declarar a vitória do nome de Jesus Cristo. Tem guerreiro, soldado de oração que pode me ajudar nessa batalha aqui nesse lugar? Sim ou não? Uns 2 ou 3 aí. Nós estamos aqui para guerrear contra o inferno, para saquear esse inferno e povoar o céu. Nós estamos aqui nesse bairro para dizer para todos os espíritos, demônios, principados e potestades: esse bairro pertence ao Senhor Jesus Cristo. A tua família não pertence ao inferno. O rei da tua casa se chama Jesus. Você quer tomar posse dessa palavra? Porque é contra eles que é a nossa guerra. Um desemprego não é um mero desemprego. Um carro que bate não é um mero carro que bate. Muitas vezes, às vezes é, muitas vezes não. A má notícia muitas vezes não é só má notícia, ela vem com requintes de crueldade para devorar a tua fé, porque você está em uma guerra, nós estamos em uma guerra espiritual. Aí ele vai seguir dizendo: mas vistam-se da armadura, né? Peguem então toda a armadura de Deus, para que vocês possam, olha ali, resistir ao dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis na presença de Deus. Essa é a igreja. São os soldados de Jesus que conseguem resistir ao inferno e permanecer firmes no dia mau e no dia da tempestade. Eu estou falando com esses soldados nesse lugar? Diga glória a Deus. Diga: eu vou vencer pelo poder de Jesus. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para cair no desânimo. Eu estava falando para os irmãos aqui atrás, eu vou passar essa mensagem para vocês de novo. Você caiu hoje, você caiu nessa semana, ergue a tua cabeça e tenta de novo amanhã. Quando você abrir os teus olhos amanhã com saúde, é Deus dizendo para você: ei filho, eu estou dando para você mais uma chance para você acertar. Essa Santa Ceia do mês de agosto é Deus dizendo para você: ei, depois da Santa Ceia do mês passado, você está aqui de novo, mais um mês, mais uma Santa Ceia, porque eu estou dando para você a chance de viver mais um mês e de vencer contra as hostes espirituais da maldade. Deus está dando para vocês mais uma chance. Agora abra os teus ouvidos, escuta essa palavra de Deus e do Espírito Santo para você. Não desperdiça muito as tuas chances, porque um dia essas chances irão acabar. Quando Jesus voltar das nuvens para arrebatar a igreja, não vai ter mais chance. Quando Jesus voltar das nuvens para levar essa igreja, todas as chances serão esgotadas. Então, a minha palavra e a palavra de Deus para você nessa noite é: buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Ora para Ele hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é dia, hoje é a hora de você entregar de vez a tua vida para Deus, de você orar pela tua família com toda a tua intensidade, com todo o teu fervor. Hoje é dia de orar, hoje é culto de clamar, hoje é culto de você falar com Deus e encontrar a intervenção celestial. Não deixa para o mês que vem, meu querido e amado irmão. Viva nessa semana o que você quer viver na presença de Deus. Diga glória a Deus. Não deixa para o ano que vem. Se Deus colocou sonhos no teu coração, coloque esses sonhos em pauta.
reúne os melhores conselheiros, projeta e coloca em vigor. Viva os sonhos de Deus para a tua vida. Se Deus colocou projetos no teu coração, não deixa para muito depois. Viva o que você quer viver. Apresenta diante de Deus os teus projetos, diz o livro de Provérbios, capítulo 16. Apresenta diante de Deus os teus planos, e eles darão certo. Quem tem planos aqui para esse fim de ano, dá um glória a Deus aí. Esses próximos 5 meses, você tem planos para a tua vida, para a tua família, sim ou não? Apresenta diante de Deus esses planos dessa noite. Escuta esse jovem profeta nesse lugar. Escuta a minha voz e confia no que eu estou falando. Crê no que eu estou falando. Apresenta esses planos a Deus e banha esses planos de oração. Banha esses empreendimentos de oração com a presença de Deus. Seja fiel nos cultos aqui, seja fiel na casa de Deus, na presença de Deus, e você vai ver a tua vida viver. Você vai viver algo que você nunca viveu, porque é impossível dar errado quando você tem Deus como teu maior parceiro e sócio nessa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então diga: nós somos um corpo, nós somos um mistério, nós somos um templo, nós somos um novo homem, nós somos uma noiva. Por último, nós somos soldados. Diga: guerreiros para batalhar e para vencer as guerras desta vida. Eu quero dar um recado para os soldados da igreja. A tua vitória, querido soldado e guerreira de Deus, já está decretada nos céus. A igreja vai vencer e o inferno vai perder, e muito mais do que isso, Satanás, a cabeça dele vai ser esmagada debaixo dos teus pés, em nome de Jesus. Se você crê nisso, coloque-se de pé nessa noite. Nós vamos...